sociedade portuguesa é aquilo que ela é, né? Ela é uma sociedade estruturalmente racista, mas só de ser isso não chega, né? Porque ela também... E temos que falar da questão de classe, como que isso também opera, como que isso faz parte da co-constituição. O racismo e o próprio capitalismo precisa do racismo para produzir a desigualdade e para justificar um conjunto de coisas, né? Se nós conseguíssemos criar aqui uma base de igualdade, de educação para todos, de acesso à educação, que fosse tudo igual, acesso à universidade, que não tivesses que ter duas profissões quando tens 17 anos e estar a ir à escola ao mesmo tempo e ter 2 part-times e depois como é que te concentras na escola, talvez conseguíssemos falar de igualdade. Agora, neste ponto atual da história, em 2022, eu sinto que ainda estamos muito longe disso. Sinto todos os dias. E vou explicar, vou dizer porquê. Há umas questões mais pessoais no meio disto que eu até posso contar. Mas também o racismo está muito intrínseco entre nós, sobretudo é muito cultural, muito produto colonial e que nós conseguimos e que ainda o mantemos. Estamos no podcast do Abril, Megafone, e vamos discutir a questão do racismo e a forma de o exterminar. Eu tenho aqui presentes para discutirmos esta questão. A partir da minha direita, o Flávio Almada, também conhecido por LBC. Tu és assistente social na Cova da Moura, é correto dizer isso? Lá faço trabalho também, lá temos que partilhar o trabalho todo. Mas eu sou agente de educação familiar e depois sou o coordenador geral do Moinho. Ana Sofia Martins, atriz e mais umas coisas, não é? Sim, algumas. Mais algumas. E o Emílio Fernando, jornalista e escritor. Aqui a tentar coordenar esta sessão incoordenável sou eu, Nuno Ramos de Almeida, jornalista. E eu ia começar pelo Flávio. Tu achas que atualmente se pode dizer que é o racismo que está mais visível na sociedade portuguesa ou o antirracismo? Cresceu o racismo ou tornou-se apenas mais visível? Bom, vou tentar responder uma pergunta que é muito difícil, né? Mas a minha opinião, eu acho que há uma mais visibilidade de um conjunto de coisas, né? Mas essas coisas não podem ser analisadas só como mero atos isolados, porque também tem a ver com uma questão da conjuntura da situação a nível económica, a nível mundial, e tem a ver também com um conjunto de coisas que andam a acontecer em várias partes do mundo que também influenciam diretamente, tem a ver com uma questão das tecnologias, que não são neutras, que é uma outra questão para discutir, não são neutras porque a ideologia está lá incorporada, e tem a ver também com talvez o resultado também de trabalho que se fez há muito tempo. Mas a cristalização do racismo em Portugal, podemos ver a história até hoje. É uma longa história, né? É uma longa história. O que acontece diferente é que tem havido a expressão de um determinado grupo de coletivos, movimentos, e ao mesmo tempo também com a exceção da questão mundial da extrema-direita, e também por uma questão que a própria mídia, que não é neutra também, tem sido porta-voz, assim, para criar uma grande confusão em muitas coisas, né? E a sociedade portuguesa é aquilo que ela é, né? Ela é uma sociedade estruturalmente racista, mas só de ser isso não chega, né? Porque ela também... E temos que falar da questão de classe, como que isso também opera, como que isso faz parte da co-constituição. O racismo e o próprio capitalismo precisa do racismo para produzir a desigualdade e para justificar um conjunto de coisas, né?
tem a ver mais com um conjunto de coisas que aconteceram, de ferramentas, tecnologias e lutas, em um conjunto de coisas, né? Mas há que discutir outras coisas, porque até agora nunca se colocou a questão das empregadas domésticas, que é uma questão central. Se falar da questão da racialização dos papéis sociais, e desde a época da plantação até agora, a herança colonial que tem na questão das empregadas domésticas ligada à questão do patriarcado, do machismo, um conjunto de coisas, né? E isso é uma coisa importante a discutir, né? Agora, eu não posso responder e dizer assim, há mais ou menos, porque não faço comparação. Sim. Porque o objetivo é acabar com isso tudo, né? Não é fazer comparação nem entrar na lógica da competição disso ou mais aquilo, né? Ana Sofia, na primeira entrevista que te fiz há 55 anos. há bastante mais anos que ambos queremos conhecer, tu falavas muito da possibilidade individual da ascensão social e que dependia muito nós conseguirmos mudar a nossa Ainda bem vida que referiste que essa entrevista já foi há muito tempo. em termos pessoais, etc. Mas, no entanto, tu nasceste, isto é, viveste na Outorela, és, obviamente, do ponto de vista social, se pode dizer assim, um exemplo de sucesso, mas esses exemplos de sucesso São raros e cada vez mais raros. Quando tu me entrevistaste, eu vivia nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, há 15 anos, pá, aí já, não, 10, 15, e tinha ideias completamente diferentes, acreditava que a meritocracia era algo que era possível e tangível, e de repente sou confrontada com a realidade do meu país, não é? Quando volto, e também com a realidade da América, em que o mundo não é assim, e as pessoas mudam de ideias e mudam de ideologias, e eu tive que aprender muito com as minhas experiências, mas também com aquilo que observo no mundo. Acho que na altura que tu me entrevistaste, eu, como boa jovem que se quer, só olhava para o meu umbigo, não é? Então, se eu consegui, os outros também têm que conseguir, e a vida não é assim. A partir do momento que tu vens de um lugar de desigualdade social, até a nível de educação, porque eu fui uma privilegiada nesse aspecto, porque apesar de vir de Outorela, o meu pai, que era construtor civil, conseguia, felizmente, pagar o meu colégio e do meu irmão. Nós estávamos num colégio privado até a 4ª classe e depois é que fomos para o ensino público. Mas, obviamente, que nem todas as famílias têm acesso a isto. Meu pai era cabo-verdiano. E, felizmente, eu sei que ele, quando morreu com isso na sua consciência, que fez o melhor que podia pelos filhos. E todos os pais que vêm destes sítios também querem fazer o melhor pelos filhos. Às vezes não é possível. Se nós conseguíssemos criar aqui uma base de igualdade, de educação para todos, de acesso à educação, que fosse tudo igual, acesso à universidade, que não tivesses que ter 2 profissões quando tens 17 anos e estar a ir à escola ao mesmo tempo e ter 2 part-times e depois como é que te concentras na escola, talvez conseguíssemos falar de igualdade. Agora, neste ponto atual da história, em 2022, eu sinto que ainda estamos muito longe disso. Mas dou aqui uma palmadinha nas minhas costas, porque se calhar hoje em dia, com esta entrevista, já vejo o mundo de uma maneira diferente, mas foi preciso ler muito, foi preciso ir atrás, foi preciso estar atenta àquilo que se passa no mundo todos os dias, foi preciso ver notícias. E naquela altura eu talvez tivesse um bocadinho com umas palas americanas do mundo, sabes? E agora já não as tenho. Já não. Acho que o mundo já não é cor-de-rosa como era para mim nessa altura. E tu, recentemente, disseste num programa de televisão que havia falta de representatividade étnico-racial sim. Na televisão. Eu disse na televisão, mas devia ter dito em todo lado. Eu falei da televisão porque tem a ver com a minha profissão. E recebi muitos comentários de muitas pessoas, alguns positivos, outros negativos, é como tudo, não é? Mas nos positivos também me diziam isso. Olha, Ana, se fosse só na televisão que falta essa representatividade, e aqui voltamos à educação outra vez, quando não temos todos acesso à educação, quando não temos acesso
a mundo, não é? Quando o mundo não está na palma das nossas mãos, é um bocado difícil que isso aconteça. Mas volto a afirmar tudo aquilo que disse, não me arrependo nada daquilo que disse. Há essa falta de representatividade. E é geral, não é só um canal, não são dois, são todos os canais portugueses que têm essa falta de representatividade. E às vezes acham que por terem lá uma pessoa, que essa pessoa representa todas. E não é assim, como nós sabemos. Eu achei alguma graça numa novela angolana que passou em Portugal, que o único branco que havia era um italiano. E eu achei que era uma vingança histórica. Achas que correspondia a alguma coisa? Porque normalmente nos papéis, enfim, nos papéis sociais, tu não és ator, és jornalista, mas nos papéis sociais que atribuem aos negros para fazer, são de criados nas novelas. Quer dizer, raramente, no teu caso às vezes de entrevada, mas é mais da coisa, mas são de criados. Tu, com o teu percurso de jornalista, de editor, etc., sentiste estes entraves políticos, sociais, raciais? Sinto todos os dias. E vou explicar, vou dizer porquê. Há umas questões mais pessoais no meio disto que eu até posso contar, mas também o racismo está muito intrínseco entre nós, sobretudo é muito cultural, muito produto colonial e que nós conseguimos e que ainda o mantemos. Antes de eu responder essa pergunta, deixa-me contar-te uma coisa. Quando, por exemplo, em Angola, nós temos a venda na rua, que é a zunga, não é? E normalmente quem faz a zunga são as pessoas mais pobres, pronto, estão na luta pela sobrevivência, vendem todos os produtos e aquilo vendem encostado à rua e tal. E eu, normalmente, também compro muitas vezes na rua, até por uma questão de solidariedade, e houve uma situação há pouco tempo em que eu paro o carro, compro a fruta, estou a pagar a fruta, mas elas, como estão sempre a correr, as zungueiras estão sempre a correr de um lado para o outro para venderem rapidamente, ela foi-se logo embora e eu, às tantas, digo-lhe assim, então, olha, não queres receber o dinheiro, senão eu posso fugir e ficas sem o dinheiro. E ela diz-me uma coisa, não, tu não tens cor de quem vai fugir com o dinheiro. Ou seja, porque sou claro, portanto, e há esta noção em Angola, muito por uma coisa colonial, de que o branco, o mais claro, o mulato, eu não sei quando, não são bandidos, não roubam, não tem esse tipo de atitude. Um pouco histórico, não é? Porque na história os brancos roubaram um pouco mais. Sim, não, mas nesta noção do roubo de rua, portanto, e o branco e o mulato, até por uma questão não só cultural, mas sobretudo social, é mais privilegiado. Há aquela tendência de pensar, aquele é mulato, por exemplo, os funcionários bancários, normalmente, durante bastante tempo, eram quase todos mulatos, não é? Mas porquê? Há uma razão também, porque são filhos de colonos ou netos de colonos e, portanto, foram os privilegiados, viveram muito bem e, portanto, puderam estudar e aquelas coisas todas. Mas também há um lado de que acham que ser mulato é que é bonito, é que é melhor, e há uma coisa horrível que acontece em Angola hoje, que é as pessoas, as negras, quererem usar, e há publicidade para isso, cremes para clarear a pele. Que é uma coisa vergonhosa e sobretudo pessoas com responsabilidades, é que incentivam muito a isto, e pessoas com responsabilidade e que têm sucesso mediático e, portanto, têm isso. E, aliás, a começar a ver pelos cabelos, não é? Um cabelo cacheado, uns caracóis, umas coisas assim que têm um preço, o cabelo lisinho, tipo o cabelo dos indianos, das indianas, tem um preço muito mais elevado. E, portanto, o cabelo... Sabemos que a ideologia da beleza branca foi incutida até nos... E hoje continua. Por isso, quando tu começaste esta conversa com uma expressão que é como se é possível exterminar o racismo, eu acho que não. Acho que isso quer dizer, podemos lutar todos para minimizar as coisas, mas não é possível exterminar. A questão é cultural, a questão é muito cultural, está muito interiorizada entre nós, está muito dentro de nós. Eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa rádio, que é só uma das rádios mais a TSF, pronto, e eu, como sou mulato e sempre me assumi como angolano, e eu sou um bocado monotemático até nas minhas coisas, eu dedico muito à África e à Angola,
Eu sou chamado o preto na rádio. Toda a gente me conhece pelo preto, pronto. E há aqui um lado que é um bocado de carinhoso, sim, chamarem da forma como me chamam, mas há um outro lado mais pernicioso, que é este. Por exemplo, se eu cometo um erro, não é? Imagina, num direto, uma coisa qualquer, digo um disparate qualquer, faço uma frase que está mal construída, dizem, pronto, é assim que se fala na tua terra, o preto não sabe falar, não sei o quê. Mas quando eu ganho prémios Gazetas, e como já ganhei, e faço grandes reportagens no mundo todo, ninguém vem cá dizer, olha, o preto é que ganhou o prémio Gazeta. Esta é uma diferença, estamos a falar de pessoas que têm um elevado nível cultural, que são jornalistas, que estudaram e que conhecem o mundo. E por isso é que eu acho que essa coisa do exterminar mas tu não achas, coisa mais, tu não achas que mais complicada. De alguma forma o racismo não é fruto de nenhuma raça, mas as raças são de facto fruto do racismo. Isto é, não há nenhuma diferença de raças entre os humanos, mas existe de facto o racismo. O que é que vocês interrompam-se? Em que é que se alicerça isso? Ok, tem um fundo cultural, ganhou um fundo cultural ao longo dos séculos, serve para dividir pessoas, etc. Mas o que é que seria um conjunto de medidas? A Ana Sofia falou de educação, do ponto de vista social, que pudessem contribuir em Portugal para alterar a situação. A educação não é só uma questão de ter acesso à educação, não é? Toda a gente tem acesso à educação, são os próprios programas da educação. Isso é que é importante, são os programas da escola. Eu em Angola tenho muitos problemas com programas da escola, a começar até pela própria obrigação de quase que os professores não está no programa oficial do governo, mas colocam, por exemplo, em relação às igrejas. Há uma imposição muito grande das igrejas, e se há racismo a sério é nas igrejas, pronto, a começar pelo Jesus Cristo, que tem aquela figura, é aquele senhor branco, aquele senhor branco, cabelo lisinho e não sei quantos por aí. E mesmo que haja uma educação, como é que vamos pensar nisso, começa a ver com programas, os programas da escola não de todo não facilitam esse combate ao racismo. Mas, tem uma questão, por exemplo, o combate, lutar contra o racismo, para quê? A primeira coisa é lutar contra o racismo, exige ter um programa a longo prazo de um projeto societário, porque isso é importante até na questão da organização, na questão da ação e várias coisas. Qual é o mundo que nós queremos? Qual é o mundo que nós queremos? O mundo que nós queremos, e a questão é quem pode participar no debate, porque se há uma questão que é uma economia política do racismo, uma questão económica que está por baixo, em que a discussão só pode participar na discussão diretamente aqueles e aquelas que têm acesso a determinado tipo de conhecimento, já há um problema, porque já não é popular, já é um problema. E outra questão que quando se discute muito a questão do racismo, discute muito a superestrutura, que é mais o que aparece, que é a ideologia, vamos aí, como dizemos em crioulo, chapa-chapa, uma lei aqui e um capítulo do livro que diz isso, diz aquilo, e não se discute a infraestrutura, a base económica por baixo, que é força material, mas um exemplo, por exemplo, podemos falar da questão, por exemplo, do racismo nos meios de comunicação social, e podem colocar atores negros, e depois quem vai decidir o programa e quem tem os equipamentos, porque existe uma questão também da liberdade de expressão e da liberdade e da capacidade de resposta. Então os meios ganham uma questão determinante. E a outra questão, por exemplo, é que é uma estrutura que socializa, é uma estrutura toda que socializa na questão, por exemplo, do padrão de beleza. Só que quando falamos do padrão de beleza, em que é um produto da desumanização, da internalização, do complexo de inferioridade, porque é o reflexo daquilo que a ideologia dominante tem e que introjeta, que tem um papel material, que é uma violência simbólica sobre o corpo, de uma forma sistemática e perpétua,
não falamos de acumulação de dinheiro que se faz com a venda de toda a maquinaria, porque isso implica o quê? Uma organização de uma fábrica, emprega pessoas, e em que essas pessoas também são exploradas do outro lado de um outro continente, e a acumulação disso. Depois tens aquilo que o Dubois chamava o salário da branquitude, né? Que é a forma como também se introjeta o outro pobre, no sentido de criar a divisão. O debate que eu acho, na minha humilde opinião, é a questão de que projeto de sociedade nós queremos, né? Que tipo de sociedade que nós queremos. Aí podemos pensar, porque a educação, imagina, por exemplo, a questão da educação. Que tipo de educação? Educação de quem? Para quem? Com que propósito? E discutir o conteúdo e como se constrói o conteúdo. Os alunos vão participar, alunas, na construção do conteúdo. E nesse aspecto é importante a própria história dos negros em Portugal. Sim. E a própria história Não, a própria invenção do termo negro. Sim, a própria invenção. Sim, porque eu estava a usar o termo mulato, e normalmente agora, numas discussões que se coloca, considera-se que o termo mulato é um termo pejorativo. Obviamente que muitas dessas discussões são discussões académicas, quem discute o racismo nos conceitos das linguagens, etc., e se concentra aí e esquece os outros aspectos, mas talvez algumas dessas expressões concentrem em si mesmo algumas destas desigualdades, não é? Olha, por exemplo, em relação a essas expressões, eu acho bonito. A mim não me faz qualquer confusão. Agora, já politicamente correto dizer determinadas expressões, não se diz uma coisa, diz outra, como não se diz lixo, diz resíduos sólidos. Quer dizer, lixo é lixo. Vivemos num mundo politicamente correto, não é? Agora... Quer dizer, e por exemplo, o mulato, há livros até, um dos livros mais importantes que quebrou, aliás, um dos livros que quebrou ou abriu um pouco a literatura para escritores negros em África, foi precisamente o livro chamado A Mulata, que ninguém sabe de quem de facto escreveu, é assinado por Fernanda a Preta, mas é um pseudónimo, mas de facto abriu a literatura angolana para os negros. Mas eu acho que o racismo não é só a ver com a cor de pele com negros, é claro que é uma questão económica, social e por aí fora, mas também há outro tipo que não sei se é propriamente racismo, mas porque tem a ver com a cor de pele, que é a exploração desenfreada que está a haver aí com indianos, com chineses, com paquistaneses, com gente desgraçada que vem e curiosamente que às vezes são os próprios patrões também que já subiram nos cargos deles, indianos e paquistaneses, não sei o quê, a explorar as próprias pessoas. Funcionam como campos de campo de concentração. Campos de concentração. Agora, isto é que é muito grave. E, obviamente, entra também aqui a questão, entra aqui a questão do racismo. Por exemplo, a Ana Sofia estava aqui a falar sobre o que mudou na televisão e nos órgãos de comunicação social em relação a isso. Mudou muito pouco. Nos últimos anos mudou muito pouco. E começa logo porque o primeiro bispo católico foi nos anos 40, né, do século passado. Foi o primeiro bispo católico. Negro, sim, negro, claro. A primeira atriz negra, a primeira modelo negra foi a Naomi Campbell, não é? Para aí já com mais sucesso, sim, a Naomi que apareceu nas capas, isto está nos anos 80 ou 90, ou coisa assim do género, 90, não é? Quer dizer, temos estes todos atrasos. A televisão e a comunicação social. Sim, está aí nessa mesma onda. Eu queria voltar ali atrás à questão da educação, da história que tu estavas a falar. Como é que podíamos terminar isso? Podia também começar por aí, por contar a história de um ponto de vista começar do ponto de vista honesto, sincero. Vamos ser sinceros. Vamos ver o que é que aconteceu? O que é que foram os descobrimentos? Logo aí, quem é que conta a história? É o próprio do colonizador que conta a sua perspectiva. Chegámos e evangelizámos e fizemos isto e fizemos aquilo. E o ponto de vista do colonizado, qual é que será? Será que coincide? Não sabemos, porque não é isso que é ensinado nas escolas, não é isso que está no programa escolar. Talvez se partíssemos logo de um ponto de honestidade, do que é que aquilo foi, das violações, etc., talvez pudéssemos fazer um pouco de paz com isso
e avançar. Mas para isso tínhamos logo que partir Mas simultaneamente aquilo que é a expansão portuguesa, eu chamo de expansão portuguesa, normalmente não lhe chamo de descobrimento, aquilo que é a expansão portuguesa, aquilo como fazia o Borges Coelho colocar, tem duas partes, isto é, tem uma parte que é um povo pequeno que consegue atravessar os mares, que outros não o faziam sistematicamente, só o faziam por acidente, e depois há todo o colonialismo que vem a partir daí. Isto é, essa história tem esses dois lados que é óbvio que, como não damos a história dos oprimidos, há um momento que é preciso afirmar a história dos oprimidos e há um efeito pendular disso, mas se calhar há a haver necessidade de dividir a questão de toda a epopeia que foi abrir aquele caminho marítimo como um aspecto positivo dentro de um drama maior. Mas não romantizar o outro lado. Mas a questão, por exemplo, é engraçado que o termo descobrimento foi algo que, por exemplo, em relação à Espanha, que as cortes quiseram impor o termo, porque mesmo, por exemplo, alguns sítios passaram, por exemplo, quase 50 anos, 60 anos a tentar convencer a população de que determinados povos como os índios não tinham almas. E outra questão romântica é, por exemplo, Isso é uma coisa católica. Sim, não. Bom, se formos discutir isso aí já tem outra questão, por exemplo. Próximo episódio. É porque que tiveram que seguir o caminho pelo Atlântico. Porque, basicamente, e quando caiu, se não estou em janeiro de 1492... Bizâncio. Não, Bizâncio caiu antes, mas caiu Córdoba. E depois havia o Império Otomano, que estava do outro lado a controlar grande parte das rotas comerciais do Mediterrâneo Este. Depois, quando chegaram em Cibele e Argélia, e começaram a ter o controle sobre essa parte, então o único caminho que se permitia para tentar procurar contornar era por esse caminho. E outra questão é quando, por exemplo, se diz que chegaram a Moçambique, o oceano, a parte do Oceano Índico, era nessa volta, tem aquela esperança. O pessoal já do chamado mundo árabe diz assim, não, calma aí. Tens aí um conjunto de geógrafos, tens um conjunto de historiadores, tem um conjunto de coisas que é preciso também debater. Essa questão, mas a história torna-se muito mais complexa porque não se aborda o papel dos bancos, dos financiamentos dos venezianos, um conjunto de coisas, o sistema de juros ligado a isso, o sistema dos bancos, que são os bancos que se enriqueceram a construir grelhetas, e não se fala por exemplo, como, por exemplo, o Barclays. O Barclays é um banco que foi feito nessa coisa perversa, né? de traficar pessoas. E ao mesmo tempo não se aborda a questão, por exemplo, da resistência, porque há um consumo de vitimização. O sujeito africano, o negro ou whatever, tem que estar na condição de vítima do coitadinho para alimentar. Não eram sujeitos passivos. Não se fala, por exemplo, da resistência, do perigo mesmo durante a captura, porque batalhavam. Não se falava, por exemplo, da revolta dentro dos navios negreiros e mesmo suicídios coletivos para não aceitar a pessoas. E não se fala de um conjunto de coisas, então fica no papel da vítima. Aqui em Portugal, para já, e o silenciamento é algo que foi desenhado, uma questão ideológica que foi desenhado, como, por exemplo, quando quero apanhar o comboio do progresso da Europa, então tinha que aproximar. Então a branquitude tornou-se uma opção política que as elites dominaram e começaram a promover. E essa questão... Mas é uma coisa que se mantém. Eu agora hoje, quando vi uma das coisas que mais me impressionou agora desta guerra que impressiona todos os momentos, uma das coisas que me impressionou e que foi pouco dita foi que
havia uma série de jornalistas e gente dizia: estas pessoas são como nós, são brancos, são loiros, não são como Essa os outros, justificação não para apoiarem são a como os Ucrânia. outros, Exato. não são como os outros, não são como os outros, Refugiados de segunda. que vêm para cá a explorar e vêm para cá ficar com o dinheiro, quer dizer, isto é. Essas pessoas que odiavam os ucranianos, que diziam quando os ucranianos Sim, sim. trabalhadores ucranianos estavam aqui a trabalhar na obra junto connosco a Pois passar foi, mal, pois foi. chamavam e disseram muitos ucranianos traumatismo ucraniano. Sim. Essa malta da extrema-direita, porque eu lembro uma vez que nós estávamos a ir para o Bairro Alto e nós, malta da periferia e a malta africana, não era? E vieram distribuir folhetos contra os ucranianos. Pegamos aqui, não, vocês aí, eu disse, o quê? Sai daí, Ou mas seja, para criar mais esse fosso. esse fosso. Depois tem uma coisa que nessa guerra tu vais ver uma coisa histórica da russofobia. Porque os russos não se fala muito, que não é uma coisa só, é um conjunto de coisas, de pessoas, de povos, e é chamar o preto de gelo. É chamar o preto de gelo. Assim como os sérvios. Os sérvios, já. Os eslavos, que eram Preto os de escravos. gelo. E toda quando se fala da Europa, o imaginário coletivo, o pessoal do leste não entra. Pois não. Não entra, porque da sua própria história específica, ao mesmo tempo, não entra. E vê agora como que o eurocentrismo é terrível. 12% do mundo, 12% do mundo a atacar a Rússia, a guerra tem que ser, é condenado, e sem contextualizar nada, 12% do mundo contra a Rússia. 88% do sul global não se... Quer dizer, provavelmente não são favoráveis à invasão. Não, são contra a invasão, não é isso. Mas não Não é estão neste clima. Há aqui uma coisa muito importante. Quando estamos a falar de programas, Eu sei, eu estou a gostar de ouvi-lo. estamos aqui a falar de programas, por exemplo, e quando estamos aqui, por causa da história do racismo, há muitos livros publicados hoje até em Portugal e que deveriam ser obrigatórios em entrarem no Programa escolar. no programa escolar. Os livros de Ana Barradas sobre o racismo, por exemplo, o livro daquele jornalista e escritor brasileiro que escreveu sobre o racismo. José Ramos Tinhorão. O Tinhorão, que escreveu o Racismo em Portugal, uma presença silenciosa, aliás, devia Eu ser... discuti com ele, tinha 22 anos. Devia ser uma presença silenciada, mas pronto, Sim. ele lá optou por a expressão silenciosa. Até nas próprias expressões, eu, por exemplo, eu dou muita formação e eu não deixo os meus alunos ou formandos utilizar determinadas expressões, como por exemplo o continente berço. Quando falam da África ou quando se usa as expressões lá em cima, por causa de Angola, lá em cima é a Europa, lá em baixo é a África. Bem, se nós rodarmos o globo, a coisa inverte-se. Não os deixo dizer... Nem precisas de rodar. Nem preciso de rodar. E eu não deixo de utilizar determinadas expressões. Por exemplo, se nós olhamos para o mapa está completamente eurocêntrico. O Mercator aí. Sim, É o exatamente. Mercator que reproduzir. Por exemplo, expressões como puxa a brasa a minha sardinha. Mas vão puxar a brasa a sardinha para quê? Se nós aqui nem temos sardinha. Vão puxar ao cacuço. E há este tipo de expressão que nós vamos vendo sempre, todos os dias, e que estão muito interiorizadas, essas pessoas estão muito, e é muito difícil ultrapassar. É mesmo muito difícil ultrapassar. Como, por exemplo, dizer o velho continente. Porquê que a Europa é velho continente? Eu tenho que lhe explicar que a Europa é velho continente. Pronto. Mas não é um... A Europa, aí aqui... Tem exatamente a mesma idade todos os A Europa é um continentes. projeto. A Europa é um projeto. Pronto, Sim, mas mesmo do ponto de vista civilizacional, a Ásia, A Península da Ásia. a Ásia, toda aquela Não, mas tem zona todos do os Médio mesmos anos. Oriente. Mas tem todos os mesmos anos. Do Nasceram ponto de vista todos- de terra, sim. Do ponto de vista de civilizações é que não é? Sim, agora dizer velho continente, quer dizer, Até a palavra nem sequer é dessa parte. Era da... Agora, é interessante que muito da nossa cultura, porque agora é global, é uma cultura que tem um predomínio ocidental, não é? Isto é, e nós, aqueles que somos brancos e aqueles que não somos brancos, refletimos isso. Eu estava-me a lembrar disso por esta questão cultural e
por duas coisas. A certa altura, lembro-me que tu querias realizar um documentário sobre o cabelo e o cabelo da mulher africana. Porque há uma Ainda está espécie cá a de... ideia, ainda está. Portanto, não sei se estamos a fazer um spoiler, mas quer dizer, a ideia é que há um conjunto de produtos químicos, me recordo, que são usados para ficarem o cabelo igual às brancas. Sim. Porque a beleza é uma beleza branca. Não há necessidade de fazer como nos anos 60, uma reafirmação que a beleza não está só num certo lugar, como o pensamento não está só num certo lugar, e que todos nós, e isto agora, a pergunta parece, é uma segunda pergunta, que não tem muito sentido aquelas reações de que é quando alguém usa um lenço, estão a dizer que há apropriação cultural, ou quando alguém usa rastas, estão a dizer que estão a apropriar. Isto tem algum sentido? Então vamos por partes. Primeira parte, a parte do estereótipo de beleza ocidental que durante muitos anos foi imposto também às mulheres africanas ou afrodescendentes. Porque não era aceito. Por exemplo, tu hoje estás-me a ver com este cabelo, eu saísse à rua assim nos anos 60 ou 70, aqui em Portugal, ia ser um escândalo, iam gozar comigo e não ia ser aceito. Não é bonito, não é? Não era bonito, não era visto como bonito. E a base para o documentário continua a ser essa, quebrar com esta onda, que eu acho que é uma onda de beleza ser só uma coisa. A beleza não é só uma coisa. E se formos falar, como eu vivi há alguns anos nos Estados Unidos, a mulher afro-americana é a mulher que mais gasta em produtos, estatisticamente, produtos de beleza, capilares. Portanto, lá há uma amplitude e há uma gama, uma oferta de produtos que aqui não tens. Isto é a primeira parte. E eu acho que fizemos isso um bocadinho quando eu participei na Única Mulher e apareci no ecrã com o meu cabelo como ele é. E tenho até hoje, isto já foi em 2015 que a novela começou, até hoje eu recebo mensagens de mães a dizer: a minha filha soltou o cabelo por causa de si, gostou de se ver ao espelho por causa de si, porque se sentia representada. E é aqui que começa tudo, que é a representatividade é mesmo importante. É importante uma pessoa conseguir ver-se representada nos mídias e sentir que faz parte de um todo, que não está a ser excluída. Que quando eu estava a crescer, aqui em Portugal, no início dos anos 90... aquilo que me chegava e aquilo que chegava a todas as casas portuguesas através da televisão ou através dos jornais era só um tipo de beleza, ou seja, tu já cresces condicionado a pensar que aquilo que tu tens para oferecer ou aquilo que tu és, aquilo que tu vês ao espelho todos os dias não é bom, é feio, não é aceitável. Agora, a parte da apropriação cultural é uma completamente diferente, que é... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Claro, não, isso acontece em Portugal. Essa coisa que tu estás a dizer acontece em Angola. Também não se aceitar aquilo que nós somos ao natural. Não, é muito difícil. Mas é muito difícil. As miúdas em Angola, com pequeninas, adolescentes e não sei quantas, o modelo que é imposto e por aí fora é o modelo ocidental. Eu tenho uma filha com 7 anos que estou em guerra sempre com ela por causa disto. Olha, quando se olha para um cabelo igual ao teu, eu digo assim: olha, que cabelo tão lindo e não sei quanto. Ela diz: não, isso não é cabelo, não sei quanto, porque para ela o cabelo é daqueles. Porque é outro grande problema que nós temos também, sobretudo quem é pai de crianças, que é aquelas senhoras do gelo e não sei quantos, as Elsas e tal, porque têm aqueles cabelos lisos, aquelas coisas todas. Disney, essas porcarias. Sim, aquelas coisas da Disney. E é isso, desculpa interromper, é só por isso. Também passa-se em Angola e em Moçambique, e curiosamente, muito mais nos países lusófonos, nos países que falam português, que nos anglo-saxónicos. Por exemplo, a África do Sul. Outra coisa discutível. A porcentagem de quem fala português. Mas, por exemplo, nas zonas dos sul-africanos, e se fizeres um documentário sobre isso, do cabelo, tem graça até incluir isso. Os holandeses, as holandesas no caso, as sul-africanas no caso, as zairenses têm muito orgulho, as zairenses agora são congolesas, têm muito orgulho no cabelo que elas têm, têm muito orgulho de se assumir com aquele ar. E Portugal não.
Porque a colónia portuguesa também sempre impôs. Claro. Os portugueses sempre impuseram que não se podia usar determinados cabelos, que aquilo era feio, que eu não sei das Até tinha o alisamento, né? Mas eu queria voltar à questão do cabelo. Mas isso existe hoje muito. Sim, mas o cabelo afro, a Angela Davis tem uma frase que o cabelo afro é uma afirmação política. É uma afirmação política. E também a história e o contexto é importante, porque imagina, por exemplo, com a inclusão num contexto em que havia, por exemplo, lutas de libertação nacional, movimentos da Irlanda, Chipre, até as Caraíbas, que estamos a falar do Caribe, e em vários sítios a afirmação do cabelo nasceu dentro de um contexto de luta pelas questões de transformação radical de uma sociedade. E a imagem, a nossa imagem, e completamente destruída e sugerida como uma forma que temos que internalizar esse complexo, e o complexo é expulso no contexto de uma luta concreta por objetivos materiais, mas isso acontece de uma forma como o resultado da luta. Por exemplo, quando houve o movimento de direitos civis, não estou a dizer só aquilo que tentam nos vender, como por exemplo o Martin Luther King, que pintaram como pacifista, quando estava no Sul andava armado e a mulher dele, a correta, dizia assim: você é hipócrita, você está com armas e está a vender esse papel, né? O Stoke Carmichael conta essa história, o Kwame Ture é engraçado. Os movimentos lá nos Estados Unidos, a questão do cabelo foi uma questão mesmo dentro de um contexto em que defendiam a habitação, defendiam a questão da terra, defendiam a questão do fim do terrorismo policial dentro das comunidades, e quando criaram um programa, chamavam um programa Survival Program, programa de sobrevivência, enquanto era uma coisa reformista e enquanto não chegar à revolução, mas tinha um programa e concreto a nível de sociedade, e nesse contexto que o cabelo surgiu. Por isso que mesmo o Michael Jackson, quando aparece em 70 e tal com o cabelo, é o resultado, e é nesse aspecto que a luta e a organização política, ou participar de organizações políticas que lutam, a imagem se constrói no espírito da luta. Porque até agora, desculpa dizer, tem sido um apelo que eu considero idealista. Vou-te só dar um exemplo. O cabelo raça está na moda, não por causa da televisão, está na moda por causa do reggae e do rap. Mesmo o rap destrutivo, né? Não, está na moda agora porque... E não só aqui em Portugal, como em Cabo Verde, como na Tanzânia, em várias, por causa dessa imagem que nem queixam, fazem. Mas, e nesse aspecto, na luta... Desculpa te interromper, mas faz sentido a ideia, eu percebo a ideia da apropriação cultural, no sentido de quando não podia haver negros no cinema, e então eram brancos, pintavam a cara de negro, e aquilo é a expressão de uma opressão, e não é? Quando tu fazes o blackface, é a expressão de uma opressão. Mas tudo é apropriação cultural. Isto é, quando tu vês um tema de jazz tocado por um negro, vem de uma música, se calhar tocada por de uma música clássica tocada por não sei o que, etc. A questão não é discutir a apropriação cultural. Não faz sentido. Não faz sentido. Vou dar exemplo. A questão tem a ver com outra questão, discutir o poder e o apagamento. Sim. Porque se uma pessoa treinar artes marciais japonesas, e a dizer a Chini e a dizer os nomes, não há pagamento, mas já está a apropriar. Essa questão é porque a colonização também é silêncio, é destruição da referência, que é aquilo que chamaram holocausto metafísico, né? E holocausto metafísico. Essa que é a questão. Por exemplo, se a pessoa cantar rap, whatever, não seja de onde for, não é um problema. O problema é quando há uma expressão da sua origem. Da sua origem. E outra coisa é quando aqui o que chamam de privilégio, que é um outro termo para discutir, é uma questão de licença, quando a própria estrutura diz assim: esse gajo é branco, canta rap crioulo, vamos lhe meter na televisão por causa do próprio resíduo mental, dessa socialização, dessa violência sistemática que há nos meios da comunicação, que há nos estados, que há na publicidade, que há em tudo dessa que podemos chamar assim como a branquitude estrutural, que está incorporada dentro do sistema socioeconómico,
Porque isso não podemos perder de vista, porque tem matéria, tem meios, tem questão económica, tem lucro, tem um conjunto de coisas, afetam a vida das pessoas. Diz assim, vamos harmonizar, até porque vão comprar porque vão achar que é chique. Depois tem outra coisa que é a questão do exotismo. O exotismo que está na moda. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Só para terminar essa parte, como que as empresas que vendem roupa e vendem produtos, como que agora estão a colocar representatividade? Porque já surgiu um grupo que tem capacidade para comprar. Há aqui uma coisa curiosa que eu gostava de perguntar no Sr. Martins, por exemplo. Não posso fazer perguntas, não? Sim, pode. Tens problemas em arranjar trabalho? E quando arranjas trabalho, é trabalho justificado? Ou seja, porque precisam de uma determinada pessoa com as tuas características, ou forçam por causa deste exotismo que ele está a falar? Eu acho que na minha carreira tem sido justificado, mas até esse justificado às vezes incomoda um pouco. Por exemplo? Nomeadamente, contratarem porque, preciso de um personagem negro, mas depois a minha permanência nos projetos tem que vir com uma justificação, ou seja, não pode ser só uma personagem, não pode ser só uma mulher que tem o seu emprego e que tem os seus filhos e que tem o seu marido. Não, tem que ser uma mulher cujo pai era não sei quem, temos que justificar de que país africano é que o pai vem. É como se eu por mim só não valesse. Tem que haver até narrativamente, na história, tem que haver, mas porque o pai, ou porque a mãe, ou é angolano, ou é cabo-verdiano, ou é moçambicano, ou o que for, nunca é uma coisa natural, não é só uma pessoa. É uma pessoa que tem que ter uma história racializada, vamos dizer assim. E há pouco, quando se falava... Tem que ser explicada. Tem que haver uma explicação, porque senão as pessoas não percebem. Eu acho que isso chama-se emborrecer o público. É passar um atestado de estupidez. Com a história da apropriação cultural, eu não posso deixar fugir este tema, porque, voltando também ali à história dos cabelos, vou dar um exemplo muito tolo, mas que é o que eu mais ouço. A história das tranças, por exemplo. No continente africano, as pessoas sempre usaram tranças há séculos, que isto está documentado. Mas as tranças, para o mundo ocidental, só se tornaram uma coisa aceitável e cool quando a Boa de Erecka as usou. E fala-se muito disto. Que é branca. Porque é branca. Fala-se muito disto, às vezes quando eu faço um penteado diferente, olha, lá está as tranças à Boa de Erecka. E isso para mim é uma ofensa. Ou as tranças à Kardashians, porque as Kardashians também usam aquelas duas tranças coladas à cabeça, corridas, e agora são as tranças à Kardashian. Assim, mas porquê? Quem são as Kardashians? As Kardashians são dois autores importantes do marxismo-leninismo atual, que nós citamos várias vezes. Mas foi preciso estas pessoas que são aceites no mundo ocidental e têm uma imagem comercial muito forte, porque vendem, de repente as tranças já são aceitas. Assim, e deixaram de ser deixou de haver origem, houve o tal apagamento da história, não é? Não interessa contar aquela parte onde é que isto vem, historicamente, porque agora há um lado comercial que vende imenso e que tem a ver... Por acaso eu tenho reparado, estou ausente de Portugal há muito tempo, mas no caso de Portugal, muita publicidade com negros. Sim. Nos últimos tempos. Não me lembro de ver tanta publicidade. Embora eu, quando era diretor de uma revista, nas revistas, por acaso não na minha, não acontecia isso, não. Diziam que nas revistas, nas chamadas News Magazine, na maior parte delas tinham critério não pôr nem pobres, nem velhos, nem feios, nem negros. Pois. Negros abriam exceção para modelos que achassem que tivessem... E modelos de pele clara, porque depois também tens a questão do colorismo dentro disto tudo, não é? Eu, por ser mais clara, já sou mais aceite pela população, porque estamos a falar de Portugal, por causa da perversidade, essa questão da dita mulatagem. Exatamente. Então há uma hierarquia da humanidade. Exatamente. E a beleza é uma chantagem, não só para nós. Claro. A beleza é uma chantagem porque também o padrão não se aplica em vários casos. Em vários casos. Isso é uma questão de... Mas há uma alteração... E também criar diferença entre a raça negra. Querem criar esse tipo de diferenciação ao aceitarem o meu tom de pele e não aceitarem, por exemplo, o tom do Flávio, estão a criar um fosso, ou querem criar um fosso, entre nós também.
Mas quer dizer, se fosse ultrapassado, e eu queria te colocar a ti, aliás, a ti e ao resto das pessoas, que eu acho muito interessante, isto é, eu tenho vários amigos, entre os quais o Flávio da Cova da Moura. Se tu és apanhado ao estereótipo na identificação, se tu estás naquela zona da Cova da Moura, como noutro bairro que eles consideram problemáticos, as pessoas são logo apelidadas pelas autoridades ou por determinadas os comerciantes e tal, como pessoas que podem ser potencialmente bandidos. Quando passaram a ver angolanos ricos, não é? Quando passaram a ver angolanos ricos, o tratamento nas lojas, na Avenida da Liberdade, na Avenida da Liberdade, mudou completamente. Champanhe, Nem por isso. Eu tenho uma amiga que foi fazer compras na Avenida da Liberdade de chinelos, como ela anda sempre, aliás, de facto, e tem muito dinheiro, essa tem muito dinheiro mesmo, e a empregada, a primeira coisa que ela perguntou o preço de um par de sapatos, e a empregada disse que ela não tinha dinheiro para ter aquilo. Mas o problema aí não foi um problema de raça, foi um problema do chinelo, que era uma de Não, classe. era um problema de classe, não de raça. Podíamos juntar tudo, os chinelos, mas ela, por ser negra, e a primeira coisa que lhe disseram, até porque se ela visse bem os chinelos, se calhar o preço só não tinha diamantes para não caia, portanto o preço até ultrapassava o que ela queria, mas a resposta foi essa. Já foi há uns anos, mas ainda existe muito isso. E existe outra coisa importante, que é há a tal diferenciação mais do que a cor de pele social. Porque se tu vais a um bairro na Avenida da Liberdade, se é negro e quer comprar um apartamento na Avenida da Liberdade, ou em Telheiras, ou qualquer coisa assim do género, é recebido desta forma como a Ana estava a dizer. E se for um branco e se encontra um negro ao lado, também não se preocupa nada que o vizinho seja negro. O problema é quando vamos para os bairros mais pobres, né? Se é negro, e é porque aquilo tem confusão, não posso comprar um apartamento ali porque aquilo de certeza que tem confusão, porque tem lá muitos negros, e pronto. Só que tem um problema. E depois há outra diferenciação também importante aqui, que é histórica. Por exemplo, o estigma em relação aos cabo-verdianos, que ainda hoje existe em muitos casos, porque os portugueses, o que é que fizeram com os cabo-verdianos? Obrigavam-nos a ir de Cabo Verde para Angola, e como eram, maioritariamente eles eram mais claros, eram mulatos, portanto... É um grande amigo também. E fizeram deles aquilo que chamavam lá os cipaios. Capatazes, os cipaios, que eram o que controlava, o bufo, o que orientava, só que tem uma perversidade nisso. Esse estigma ainda ficou muito enraizado em Angola. Os ingleses fizeram com os indianos, porque isso mais uma outra coisa, mas o engraçado é que até os chipais se revoltaram. Sim. E essa parte, sim. E tem uma parte, se, por exemplo, como que vês como que a narrativa dos cabo-verdianos colaboracionistas que trabalharam na administração colonial, que alguns revoltaram, outros não colaboracionistas não, foram impostos como colaboracionistas. Não, houve pessoal que colaborou. Sim, isso claro. Mas eu quero chegar no ponto é que a história da escravatura dos cabo-verdianos em Santo Tomé não é popularizada. Não é. O que chamavam de resgate, o que chamavam de contratar, que é a escravatura terminada em 1974. É isso. Essa história não é contada. Que até hoje o pessoal está na roça. Que até hoje está na roça. Caborabaça. A situação dos cabo-verdianos em Caborabaça. Caborabaça e Mafalala. Vais lá e vês. A questão é que é essa questão que durante a luta de libertação nacional que Cabral teve que lidar, por exemplo, na Guiné-Bissau, a promoção dos chamados vermelhos, cabo-verdianos, os vermelhos, né? Os vermelhos, que eram chamados como os vermelhos. Depois tu tens a questão não só da estigmatização, tu tens a questão, por exemplo, porque que os cabo-verdianos, criou-se o mito que os cabo-verdianos dão com faca, coisas do género. Porque isso tem a ver com uma questão de uma revolta liderada por uma senhora que se chamava Nhana da Veiga, e a revolta dos engenhos, a revolta de Rabé Manel, e os quilombos de Julanga em Cabo Verde, tem um conjunto de coisas que não se fala. Há um silenciamento de uma história e há promoção
de uma história dos cabo-verdianos, da colónia modelo, né? Colónia modelo. Olha, até o Gilberto Freire, quando foi para Cabo Verde, que viu lá, porque não se fala que de 43... Aquele livro. Sim, ele disse, não, isso já não dá não, isso é muito terrível, porque segundo os dados do relatório que eu li do PAIGC, que entregou para a Comissão pela Descolonização das Nações Unidas em 1973, 72, de 43 até 74 morreram 43 mil cabo-verdianos de fome. Não se fala dos cabo-verdianos que morreram aqui a trabalhar na ponte, para construir a ponte que é a atual ponte de 25 de Abril, nem de Vasco da Gama. Não se fala de cabo-verdianos que ficaram loucos, que trabalhavam nas fábricas. Não se fala fala cabo-verdiano, é a morna, mas nem do tipo de morna, é igual a nós, TTT, é mais isso, mais aquilo. A saudade? Isso, a saudade do que o cabo-verdiano tem? Se for do futuro. Porque Mas até a própria música Saudade fala dessa questão de São Tomé. São Tomé. E é exotizar. Sim, exatamente. É exotizar. O sofrimento... O sofrimento tornou-se uma coisa... Um consumo. É como os negros que são abatidos pela essa polícia racista em toda a parte do mundo, tornou-se um consumo de partilha na rede social de alimentar algoritmo, um consumo, uma pornografia. Uma pornografia que é uma coisa terrível. Tu vês o corpo como é apresentado, tu vês a forma da desumanização que isso é, o comércio dessa porcaria toda. Então, basicamente, essa história, porque a história reflete em toda a sociedade aquilo que essa etnoclasse que está no poder e promove. Então, tem que se promover a ideia do cabo-verdiano, a mestiçagem, que é um eufemismo para a violação de mulheres africanas. Por isso, quando disseram cabo-verdiano, tu és muito escuro, nem sequer parece que és um cabo-verdiano. Sabes o que ele respondeu? Eu sou filho daquela mulher africana que o teu pai é colono, não consigo violar. Claro. Yep. Claro. Mas isso são um conjunto de coisas ainda para discutir. Bom, nós temos aqui bastante... Mas também há o outro lado também, que é o próprio enfim, a questão também é muito social, mas também há um racismo, por exemplo, nos nossos países africanos, com a história dos tons de pele. Há uma diferenciação de tons de pele. Quanto mais escuro, mais desgraçado é. Por norma. Não me obriga a dizer o que é que... Por maior dificuldade... Não, em Angola acontece. Tem maior dificuldade em ter acesso a determinados sítios, tem maior dificuldade, é mal visto. E isto feito pelos próprios angolanos. Por isso é que do início comecei. Por isso que eu falo da estrutura. Mas é uma questão de uma estrutura. A importação. Fala da estrutura. A importação não, uma imposição. Uma imposição cultural que vem de séculos, não é? que vem de eu queria acabar a perguntar-vos uma coisa baseada vem de séculos, por exemplo, deixa-me só contar há uma frase que é famosa e que foi usada muito no colonialismo e que, por exemplo, a minha avó, eu sou produto de brancos e negros, a minha avó é negra, o meu avô é branco, mas quando eu arranjava um namorado ou ia casar ou qualquer coisa assim do género, a primeira preocupação da minha avó era que fosse branca para limpar a raça, para não atrasar, não atrasar. Sabes porquê? Esse conceito que dizem isso porque focam na internalização. Sim, mas é porque podias morrer. Não, mas esta imposição ainda existe. Esta expressão, por exemplo... Melhorar a raça. Sim, melhorar a raça. Mas não é isso, tens que ver o contexto aí, desculpa dizer desta forma, tem a ver com uma coisa. Na altura, não se fala disso porque é uma ideia confortável, colocar o negro na posição de vítima, do coitadinho, que se internalizou o discurso, isso é muito bonitinho. Mas isso tem a ver porque, como os negros que arranjavam mulheres brancas nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, eram castrados. O linchamento era uma coisa pornográfica, perversa, até tinham souvenir em que levavam órgão genital do pessoal. Então, essa história circulava, e quando arranjavas a namorar ou namorado, diziam assim, podia ser acusado de aquele último caso de 1981, sim, linchamento. Mas tem a ver também com que as histórias circulam.
O Domínio Colo Surdo tem um livro sobre isso. Mas rapaz, em Aliás, Portugal não acontecia Angela nada Davis disto. tem um Tem, livro sobre isso. sobre isso. Mas em Portugal não acontecia nada disto. Não havia. O facto havia era quase a proibição. Primeiro havia a proibição do preto não casar com o branco. Ou sobretudo o branco não casar com a preta, sendo que houve casamentos ou quase obrigatórios. Eu sou um produto deles, do casamentos de preto com branco. O meu bisavô era branco, a minha bisavó era negra, escrava de São Tomé, quer dizer, pronto. E havia essa imposição. Mas depois, ainda hoje, o problema é esse. Ainda hoje, por exemplo, eu vou-vos contar, há 3 meses, fui a um casamento de um português branco, casou com uma negra, negra, ainda por cima congolesa, de origem congolesa, e as senhoras que estavam no casamento, fizeram a festa toda tradicional no casamento, e as senhoras que estavam no casamento diziam: ele deve gostar mesmo dela. Oh, meu Deus. Porque aceitou mesmo vir fazer o que o casamento. Mas e ela é tão preta. Mas quem diz isto? Não são os brancos. Mas, por exemplo, os brancos estavam tranquilos, os Certo, convidados mas quer dizer, brancos. o problema é que a ideologia da dominação também entra nos dominados, não é? Por Não isso, é- não é- exatamente. não é- E é o difícil aqui, por isso é que quando começamos a conversa, quando começaste a expressão exterminar, eu acho que é muito difícil. Porque o exterminar o racismo, porque isto é uma coisa que está Tem que ser como muito, utopia exterminar. muito intrínseca e que vem do berço. Mas que a desigualdade é a mesma coisa claro, que a diferença de classe, é a mesma coisa que o machismo, mas a necessidade de exterminar. Eu queria acabar. claro. Eu Não, acho só para dizer- temos que lutar, repara temos que aqui lutar há para um isso. déficit na questão do racismo e na questão racismo versus representatividade e tempo de fala das pessoas. Portanto, a Ana Sofia para mostrar que a luta Não queres ser acusado de nada, não é? Não, Eu estou aqui a contar os minutinhos, não te preocupes. Sim. Não, basicamente a questão que te queria colocar, tu centras-te na questão da educação como uma questão importante, mas também há uma necessidade de uma alteração estrutural de poder. E muitas vezes aparece por parte, digamos, das elites negras, da malta que tem mais acesso à comunicação social, tudo passa por uma questão muito inserida nesse sistema, como se fosse uma questão apenas de liberdade individual, da realização individual. Tu achas que há falta de organização, falta de plataformas políticas que abordem estas questões? Eu acho que há falta de talvez legislação. Acho que isto não vai lá, estamos aqui a falar de exterminar o racismo, não é? Uma utopia, adorávamos, não sabemos se vai acontecer, achamos que não. Isto só vai mudar e só vais ter lugares de fala para toda a gente quando as pessoas forem obrigadas a fazê-lo. Porque, repara, nestes anos todos, as décadas que andamos a falar disto de forma mais preeminente e com acesso às redes sociais, que parece que ainda piorou este paradigma todo, tu vais ter que legislar, porque eu não vejo outra maneira disto acontecer. Sei que é uma questão polémica, a questão das cotas, para alguns que são a favor, outros que são contra. Eu não vejo outra maneira disso acontecer. Mas a questão, deixa-me colocar-te uma questão que é assim, imagina que se faz cotas, que eu acho justíssimo, nos conselhos de administração das maiores multinacionais, seja metade homens, metade mulheres. Bom, isso resolve o problema das mulheres ricas de classe A, que provavelmente até podem inserir com negras para termos ali a percentagem certa, mas resolve o problema do número diminuto de mulheres. Não altera a estrutura da sociedade, que faz com que os negros tenham menos acesso à educação, que as mulheres tenham menos acesso ao poder, etc. Isto é, eu não sou contra as cotas, acho que elas podem, teoricamente, mulheres que estão no poder poderiam até pensar de uma forma diferente. Sim. Embora quando a gente vê na Margaret Thatcher, acha que portanto, podia ser qualquer coisa. Já agora acrescenta quando a Lisa Reis. Sim. Mas a questão é, tu estás a falar da questão da representatividade do ponto de vista da legislação, mas não há, por exemplo, na Assembleia da República um número absolutamente diminuto de gente
de gente que não é Não branca. branca, exato. Não é branca, quer dizer, absolutamente diminuto. Não, há uma parte que limpa. Não é? Há sim os que estão lá a Limpam. limpar. As partes que limpam são Sim, maioritárias. sim. A parte que limpam são maioritários. Mas não achas que isso volta àquela questão da educação, de termos todos acesso às mesmas oportunidades e aí sim haver, porque, por exemplo, Mas ninguém te dá tem que uma haver uma mudança de oferta. legislação, nem uma mudança de oportunidades se não for conquistada pelos próprios. obviamente, mas como é que os próprios podem conquistar se à partida não tiveram a base? Tu sem a base da educação não consegues fazer nada. É isto que às vezes me revolta no mundo e quando se fala da África e da África estar, o continente africano estar atrasado em relação aos outros continentes, começamos logo pela educação, porque se tu não tens acesso à educação, não tens acesso a iguais oportunidades que as outras raças, vamos falar dos caucasianos, têm, tu não podes fazer nada. Não há nada que se possa fazer e por isso é que há um interesse político, capitalista, ou o que lhe quiser chamar, em manter a África, e agora vou dizer isto, na escuridão. Percebes? E às vezes parece que é os cegos a liderarem os cegos. Porque depois tens uns que tiveram acesso, alguns africanos tiveram acesso a essa educação, e pões, como há bocado falámos da história dos capatazes, estar a mandar nos outros. Não dá. Isto tem que começar logo por ali. Tens que ter acesso igual para toda a gente. Porque acesso à educação todos temos, mas acesso igual não temos. Porque eu posso, imagina, eu cresci em Outurela, posso ir até ao 12º ano no ensino público. E depois? E se eu quiser ir para a universidade? Quem é que me vai pagar essa universidade se eu não tiver direito a uma bolsa de estudos, por exemplo? Percebes? Logo aí, a base para mim é toda esta. Talvez eu esteja a simplificar, mas... E tem que ser conquistada. Bom, O problema depois é o outro. É, por exemplo, quando os próprios africanos tomam conta do poder e não apostam na educação. Pois. E têm exatamente a mesma Porque estão a cultura perpetuar aquilo que capitalista já e lhes foi deixado, imperialista não da é? forma. Exatamente. perpetuar o seu apostam- Mas a questão é muito tirando complexa. o Ruanda hoje, tirando o Isso é Ruanda, Ruanda. os africanos. Aquela anedota que se contava no PREC, que eu não vou dizer sobre um líder revolucionário, mas que havia muitas anedotas que contavam porque eram racistas, é que ele dizia já não há brancos e negros, agora há azuis claros à frente, azuis escuros atrás. Quer dizer, portanto, estás-me a dizer que em muitos países africanos a educação continua a ser absolutamente desigual. Vamos naqueles mais próximos, completamente desigual, vamos naqueles mais próximos, Angola e Moçambique. Angola, por exemplo, os programas para a educação em Angola, aquilo é uma vergonha. Angola Moçambique tem 52% da população analfabeta. Quer dizer, e portanto, e não há apostas na educação e na saúde, claro, mas já que estamos a falar da educação, não existe nenhuma aposta forte nestes países, bem pelo contrário, mas muito pelo contrário. As escolas em Angola, as escolas primárias em Angola, públicas, são uma vergonha. Há miúdos com 15, 16 anos que não sabem escrever quase o nome deles. Isto existe em Angola quando houve a grande promessa do Agostinho Neto, que era tomamos o poder para resolver os problemas do povo. Um dos problemas do povo era exatamente a educação, que o povo não tinha, porque o colono não deixava. 46 anos depois, não está resolvido. Mas eu queria voltar bem a uma pelo coisa. contrário, acho que ainda está pior. Não é uma forma de fugir do tema, porque quando se discute uma questão aqui de Portugal concreta, e nós temos a tendência de saltar para as Américas, sim, e sabemos, lá embaixo, são amigos, comem no mesmo tacho. E não estou a dizer Angola, porque eu não conheço Angola, não conheço Moçambique, conheço Cabo Verde, conheço Burkina Faso e outros países assim. Mas a questão aqui, por exemplo, de uma questão central aqui, porque já que o público que vai ouvir é daqui, tem uma questão que é uma questão concreta. A nível da legislação, eu acho, por exemplo, alterar a lei das empregadas domésticas, que é a profissão mais fácil de despedir, que inclusive agora podem-me chamar aquilo que quiserem. Muita malta que começa a gritar igualdade tem empregadas em casa E são os primeiros a não dar a as explorar, condições. a não dar as É condições, verdade. porque se um dia houver uma greve das empregadas domésticas, eu quero ver como o país trabalho para, vai funcionar, claro. o país vai parar. Claro. E eu gostaria de ver isso, eu ia ficar feliz. A outra questão é a questão, por exemplo, de... O problema é que a estrutura toda aqui tem que roer. A estrutura toda, não roer, tem que cair. Essa é que é uma questão aqui, de uma questão. Não porque é essa estrutura que mantém isso tudo. Isto é, para começarmos a estrutura económica, para começarmos a tentar fazer
Outra questão, vou dar um exemplo. A malta quer discutir vários conceitos. Acham que a malta que tem 5 trabalhos, que tem que saltar, cruzar a cidade, tem disponibilidade mental para isso? Não tem. Depois tem outra coisa, não pode também a consciência, que está produzida na questão da sobrevivência, habituada na sua experiência, ela não tem tempo para refletir sobre os problemas. Está numa questão de sobrevivência e dar respostas a problemas cotidianos. E tu tens agora um problema catastrófico que está a acontecer agora, que é a questão da habitação. Durante a pandemia as pessoas estavam a ser colocadas na rua por causa da questão da habitação. E ao mesmo tempo tens um conjunto de pessoas a ganhar dinheiro com especulação. Tens um conjunto de coisas. Tem um problema, por exemplo, com a renda. Hoje, na Reboleira, depois da abertura do metro, em 2014, uma renda de um T1 era 230 euros. Hoje é 600 e tal, 700 euros assim. Um T2 está 900 euros, 850, 700 com muita sorte. 600 com milagre. Agora, como que com o salário mínimo, que estão a dizer que está a aumentar, que devia aumentar mais, como que as pessoas vão conseguir? O combustível está a subir. O preço da comida, dos produtos, estão a subir e vão subir mais. E a questão da produção do emprego, quem é que achas que vai ser o último a ser contratado, o primeiro a ser despedido? É a malta que está lá na periferia. E nós nem temos nem interesse, que somos da periferia, em conhecer essa malta milionária que vem fazer compras aqui na Avenida, porque nunca convive connosco, não queremos saber nem deles, nem que vão lá nos visitar mesmo. Só vão lá para cortar cabelo de vez em quando. E pelo menos já levam alguma moedinha, menos do que eles levam o que trazem aqui. E essa é a questão, porque aqui a classe vai operar mesmo. Esse é um problema que está a afetar agora a questão da habitação, questão do emprego, questão do transporte, questão da saúde. Fala-se muito mal do Hospital da Amadora, mas não se fala dos super horários que o pessoal que está lá a trabalhar está a passar. Não se fala de falta de número de médicos, não se fala de uma gestão privada, não se fala de dinheiro que é direcionar para determinados sítios em vez de direcionar para a questão da saúde. E não se fala, por exemplo, da questão de haver mais escolas públicas. Não se fala de ter direito ao lazer, direito à cultura, de criar também e com as pessoas espaços, que já têm espaços culturais dentro dessas comunidades. Não se fala, por exemplo, das estações. Não sei se reparou que as estações que têm Cancela é onde tem a classe trabalhadora. Tu aqui no Intercampos tu não tens. Não tem quê? Discriminação. As Não tens no cancelas. Intercampos. Tu tens a partir de Benfica, na linha Sintra, até lá. Cancelas. Tu vês, é só consumo, tens um conjunto de coisas. Está a haver agora uma substituição da classe trabalhadora de origem africana, negro, afro, como querem chamar, na Amadora, na Reboleira. Asiática. Não estou a dizer de substituição, não estou a dizer na questão do trabalho, na questão da habitação das casas, porque as pessoas estão a ir para a periferia da periferia para conseguir, e a periferia não é geografia, é condição. E porque não conseguem pagar a renda. Isso, vê lá o que se passa, que eu acho também que tem a ver com o racismo, com o pessoal nepalês, o pessoal do Nepal, o trabalho. Vê lá a quem está a trabalhar no Ubers, que andavam a alimentar essa gente que diz que estamos no mesmo barco. Uns estão lá no porão como escravos e o outro está lá em cima a ver a paisagem, a comer e está a brincar comigo. Essa questão, por isso que a estrutura, porque o Brasil é um país que tem avançado no nível da criminalização do racismo, que é crime público, diferente daqui, mas a nível de abater a malta, estão a bater na mesma. Por isso, Está lá sozinha, não? a lei não vai lá. Claro. Querias terminar o racismo? Não. Aos Lá racistas. chegaremos, Xuxa. Bom, e com esta ideia simpática e pacifista, acabamos esta conversa que daria para muito mais. E muito obrigado pela vossa Obrigada. presença. Poder para o povo. Exatamente. E vamos ter Isso. que tirar uma fotografia, porque eu tenho que pôr a fotografia depois no site. não Ok. é? Vamos lá fora.
O Megafone é o podcast do Abril Abril, o outro lado das notícias. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, Soundcloud, YouTube, Stitcher e sempre em www.abrilabril.pt.